querido povo de Deus, desta paróquia de São José, esta querida paróquia de São José, aqui no Zé Américo. É só uma observação. Eu acho que se Padre Jairo soubesse que era o senhor que vinha, Padre Josifão, para cá, ele não sabia, ele tinha feito um vão mais baixo, porque de lá ninguém, que o Josifão é baixinho, aí não dá para ver de lá, mas dá para resolver, dá para botar um cálcio aqui. Mas enfim, então celebramos, depois resolve. Então celebramos hoje não responda não, depois você conversa comigo. Celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum. Então minha saudação mais uma vez a todos, aos que nos acompanham pela Pastoral da Comunicação. Esse Pastoral da Comunicação aqui é caprichosa, viu? É um trabalho muito bonito, né? Quero saudar a todos da Pastoral, não vou citar o nome de todos, para não cometer injustiças, mas Clemildo, meu compadre Júnior, aí, então, são os que tocam adiante aí esse trabalho tão belo. E as comunidades, aqui, todas as comunidades, movimentos pastorais, serviços, estão aqui presentes, acolhendo com alegria aquele que vem em nome do Senhor, a infância missionária, a Lindaci, enfim, todo o povo de Deus aqui presente. E hoje, o evangelho que nos é apresentado no dia da sua acolhida, no dia do seu acolhimento, é concluído com Jesus dizendo essa frase que é tão conhecida de todos nós, não é? Se a gente disser assim, diga uma frase de Jesus, e alguém não souber de nenhuma, sabe dessa aqui: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se chegar na porta do céu e disser, só entra quem disser uma palavra de Jesus, pode ter certeza que todo mundo sabe dessa aqui, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Agora, em que condição, né, em que circunstância Jesus falou sobre isso? Então, nós já estamos vendo há alguns dias, alguns domingos, que Jesus tem afrontado, Jesus tem desafiado, tem batido forte frente aos poderosos do seu tempo. Jesus não temia os poderosos do seu tempo. Jesus não media palavras, porque a verdade estava com ele. Ele era a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E no tempo de Jesus havia muitos grupos, muitos partidos, como nós sabemos hoje. Às vezes a gente olha para a sociedade e fica escandalizado com tanta coisa. Olha, bote tempo nessa história. Desde o tempo de Jesus, se Jesus já está querendo consertar há 2000 anos e a gente não se conserta. E Jesus tem batido muito de frente com os sumos sacerdotes. Quem eram os sumos sacerdotes? Eram os chefes da religião, eram os poderosos do templo. Jesus chamava os fariseus de hipócritas, dizia que eles eram sepulcros caiados, dizia que eles faziam fardos para que outros carregassem, mas eles mesmos não carregavam. Então haviam grupos políticos, grupos na época de Jesus. A sociedade de Jesus, a Palestina ou a Israel, que nós falamos hoje, onde tem tantos conflitos, não era uma sociedade unida, homogênea, mas era muito dividida. Havia os fariseus, nós ouvimos muito falar nos fariseus. Era o grupo maior era composto pelos fariseus. Era a classe média, eram cumpridores da lei, mas eram muito rigorosos, exigiam muito do povo para que cumprissem a lei. Era uma religiosidade muito exterior, muito externa. Havia o grupo dos saduceus. A gente já ouviu falar nos saduceus. Os saduceus eram um grupo que foi criado por um sacerdote chamado Sadoque, daí porque saduceus. E neste grupo era dividido em dois. Havia os sacerdotes, os homens do templo, e havia os anciãos do povo. 2, 3 semanas do evangelho a gente tem visto Jesus muito falando com os anciãos do povo. E quando a gente ouve falar dos anciãos do povo, vocês não imaginem aqueles senhorzinhos da terceira idade, cabelinho branco, sentado na praça, jogando dominó. Não, os anciãos do povo eram as elites da época, os chefes das grandes famílias, das famílias importantes, não é?
os latifundiários, donos de grandes terras. Lá na minha terra, lá nas Alagoas, de onde eu venho, a gente chamava essa turma de cacique, os caciques. Não sei se na Paraíba tem cacique, em Alagoas tinha muito. Em Alagoas era muito cacique para pouco índio, né? Em todo canto tem essa turminha que quer mandar. Sai o fulano, vem o filho, eram os anciãos do povo. Então Jesus batia de frente com essa turma, não eram os velhinhos bonzinhos, não. Era essa turma. Havia um grupo que era chamado de essênios. Os essênios eram meio maluquinhos. Eles brigaram com o templo, ficaram chateados com a cidade e foram morar no deserto. Você vai morar no deserto que lá ninguém perturba, vai viver só para rezar, vai viver só para oração. Esses eram os essênios. Dizem até que João Batista fazia parte desse grupo, pelo jeito que se vestia, pela maneira como se comportava. Havia o grupo dos zelotas. Quem eram os zelotas? Os zelotas eram guerrilheiros, queriam combater o Império Romano pela luta armada, pela guerrilha, pela guerra mesmo. E haviam esses que hoje vão fazer a trama contra Jesus, que era o partido do Herodes, o PH, partido de Herodes. Eram os bajuladores do rei. Eu não sei se ainda tem hoje gente que bajula rei, governador, eu não sei. Mas no tempo de Jesus tinha. No tempo de Jesus tinha. Era o partido de Herodes. Imaginem, o PH, partido de Herodes. Eles não se davam bem não, viu? Eram todos brigados. Mas como Jesus estava incomodando, Jesus incomodava esse povo. A palavra de Jesus incomoda os poderosos, a palavra de Jesus inquieta essa turma. Eles não se davam bem, mas para combater Jesus, eles se juntaram, e aí formaram o Centrão. Já ouviram falar no Centrão? Se juntaram e formaram o Centrão. Disseram, olha, para derrubar Jesus, a gente se junta. A gente não se dá em muita coisa, mas para derrubar Jesus, a gente faz aqui um grupo que é para derrubá-lo. Vamos fazer uma cilada para pegá-lo, porque ele está incomodando a gente. E aí a gente chega no evangelho de hoje. Fizeram uma cilada para pegar Jesus. Na minha terra se chamava de Arataca ou Arapuca. Vocês já ouviram falar em Arataca e Arapuca? Quiseram fazer uma Arataca para pegar Jesus. Olha só a maldade do coração daquela gente. Jesus não passou pelo mundo de maneira tranquila, não. E a gente não compreende isso. A palavra de Jesus vem para nos inquietar, para mexer com a gente, né? Jesus, olha, esse povo todo diz, vamos fazer uma arapuca para pegá-lo, e se juntaram os fariseus e os do partido de Herodes, o PH, os bajuladores, se juntaram para fazer uma arapuca. E aí começam elogiando, não é assim? Os bajuladores. Mas é interessante que até os inimigos de Jesus falavam bem dele, porque não tinham o que falar de mal. Que coisa bonita. Até os inimigos de Jesus, para fazer uma arapuca para ele, tiveram que elogiá-lo. Olha o que disseram no evangelho. Mestre, olha, começa logo chamando de mestre, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. É mentira isso? Não, Jesus é verdadeiro e ensina o caminho de Deus. Então, elogiaram Jesus, os inimigos de Jesus elogiavam, porque não tinham como falar mal dele. Depois disseram assim, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, viu, Padre Jorge Ivan? Não se deixa influenciar pela opinião dos outros. Não falta quem chegue para dizer, olha fulano tal, encher de opinião. E quando o padre chega que não conhece ninguém, parece um pão doce, né? A mosca toda em cima, para sabedoria de Jesus Cristo. Você não se deixa influenciar pela opinião dos outros. Forma a sua opinião, conheça, né? Mentiram de Jesus? Não tinham como mentir de Jesus. Pois não julgas um homem pela aparência. Jesus não julgava pela aparência, acolhia a todos. Seja também, Padre Jorge Ivan, acolhedor. A gente não julga pelas aparências. Jesus olhava o coração. Jesus acolhia o coração de cada um. E aí, depois de ter dito, elogiaram muito, e agora vem a rasteira.
Por isso, querido padre Jorge Ivan, a gente tem que estar muito cuidado com quem elogia muito, né? Não vê defeito. Tem gente que não vê defeito, só elogia. Não é possível. Não está danado, né? Só elogia, só elogia, só elogia. A gente ouve, mas fica com a pulga atrás da orelha. Isso realmente, será que é assim mesmo? É de mim que estão falando? Não é possível. Parece mais que estão falando de Jesus Cristo. Mas vamos adiante. Então agora vem a arapuca. Agora vem a cilada, a arataca. É lícito ou não, Jesus, pagar imposto a César? Isso foi dito assim, na frente de todo mundo. Armaram um circo, que era para pegar Jesus. Porque Jesus não tinha saída para esta armadilha. Não havia saída. Se Jesus dissesse, é lícito, paguem, eles iam dizer ao povo, está vendo? Vocês seguem este homem, mas ele diz que é para tirar dinheiro de vocês, para manter os poderosos. Então ele não é o que diz ser. Ia desmoralizar Jesus. Se Jesus respondesse sim, seria desmoralizado. E se Jesus respondesse não pague imposto a César, imediatamente iam correr para o governador dizendo, olha, ele está dizendo ao povo que não é para pagar imposto. Ali mesmo Jesus era crucificado. Quando Jesus foi condenado diante de Pôncio Pilatos, mentiram, disseram, olha, esse homem vem da Galileia e está dizendo ao povo para não pagar imposto. Por isso, se você defendê-lo com Pilatos, você será inimigo de César. Então Jesus nem podia responder sim, nem podia responder não, e nem podia dizer, eu não sei, sobre isso eu não tenho opinião. Quer dizer, olha, é um pelego, não tem opinião sobre nada, então não deve ser seguido. E agora, como é que Jesus se sai dessa sinuca de bico, não é? Alcino, uma sinuca de bico, não tem saída, tem que ter muita sabedoria de Deus, nem pode dizer sim, nem pode dizer não, nem pode dizer mais ou menos. Colocaram Jesus numa saia justa, aliás, não era saia justa, era uma túnica justa, ele vestia túnica, ele não vestia saia, era túnica justa, colocaram Jesus numa túnica justa. E qual é a saída, qual é a sabedoria de Jesus? Jesus diz assim a eles, ei, me dê aí a moeda que vocês pagam imposto. Só isso já mostra a liberdade de Jesus. Jesus não tinha nem dinheiro no bolso. Acho que Jesus não tinha nem bolso para botar dinheiro. Está vendo, Jorge Ivan, como é bom a gente ser livre? Como é bom ser livre. Jesus não tinha nem bolso para botar dinheiro. Me deem aí a moeda. Alguém aí tem a moeda? Eu não tenho. Como Jesus era livre. É muito bonito a gente ser livre. Não ter telhado de vidro. Não dever a consciência a ninguém. Jesus era um homem livre. E por isso enfrentava essa turma, essa corja do seu tempo. Me dê uma moeda aí. E deram a moeda a Jesus. E sabe quem é que estava com a cara na moeda? Jesus vai dizer, olha, mostrai-me a moeda. Trouxeram a moeda, ele disse, de quem é essa figura que está na moeda? De quem é a cara que está na moeda? Sabe de quem era a cara que estava na moeda? Do imperador, do César, do homem que achava que era Deus, que mandava no mundo. Tanto é que dizia assim, César Augustus, divino César Augusto, César é Deus. E se naquela moeda estava marcada a imagem de César, no coração do homem está marcado a imagem de Deus. Nós não somos a imagem de César, nós não somos a imagem dos poderosos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E aí Jesus olha para a moeda e diz, olha, vocês falam tão mal do imperador, mas andam com ele no bolso, né? Andam com ele no bolso. Então dê a ele o que ele está pedindo. O que é que César queria? Queria dinheiro, queria poder, queria fama, queria guerra, queria ódio, queria divisão. Isso não é de Deus. Dê a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? De Deus somos nós. De Deus é o nosso coração. De Deus é a nossa família. De Deus é a nossa existência. De Deus é a nossa fé. E nenhum poderoso do mundo pode tirar isso de nós. Ninguém. Podem tirar até o dinheiro,
porque o dinheiro é de César. Dê a César o que é de César. Mas o amor de Deus, queridos irmãos, ninguém tira do nosso coração. Porque se naquela moeda estava a cara do César, no nosso coração está o rosto de Deus. Não deem a César o que é de Deus, e nem deem a Deus o que é de César. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente às vezes mistura as coisas e colocamos o melhor da nossa vida, o melhor da nossa existência, o melhor da nossa fé em função dos poderosos do mundo, dos Césares do mundo, e eles passam, viu? Todos passam, todos os poderosos passam. Eu vou dar um exemplo aqui, não fiquem incomodados, nem se mexendo na cadeira, que eu vou saber entrar e sair da história. Na política, a gente fica de um lado e do outro, viu? Não fiquem incomodados não. A gente se apega e briga, e acaba amizade, e acaba grupo de família, e acaba grupo do WhatsApp, e eu não vejo essa empolgação toda com as coisas de Deus. Não vejo essa empolgação toda, essa energia toda, esse elan todo com as coisas de Deus. A gente às vezes briga mais pelos Césares do mundo, dando aos Césares o que deveríamos dar a Deus, e não damos a Deus o que damos aos Césares do mundo. Os poderosos do mundo passam, tudo passa, só Deus permanece. Celebramos estes dias a memória de Santa Teresa de Ávila, e ela dizia assim: nada te perturbes, nada te espantes, a paciência tudo alcança, tudo passa, só Deus basta. Deem os vossos corações a Deus, isso ninguém nos tira. Os poderosos passam, hoje é um, amanhã é outro, depois é outro. Do que vale a sua amizade, o seu amor, o seu carinho, dando a César o que é de Deus? Não. Essa energia, este amor, este elan, esta gana, nós devemos gastar com as coisas de Deus, com a nossa família, com a nossa comunidade. É por isso que Jesus diz hoje: dê a César o que é de César. O que é dos poderosos do mundo a gente dá, é isso que eles querem, a gente dá. Mas a Deus a gente dar o melhor de nós, a Deus a gente dar a nossa vida. Querido Padre Jorge Ivan, seja bem-vindo a esta paróquia, e ajude a este povo, não somente ajude ao povo, mas se permita também a ser ajudado por eles, para que tudo no vosso ministério e na vida desta comunidade seja dar a Deus o que é de Deus, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa vida. Que coisa bonita, a gente gastar o que nós temos, deixar de picuinhas pelos Césares do mundo, eles passam. Ontem foi fulano, hoje é cicrano, amanhã é outro, tudo passa, só Deus basta. A gente tem que lutar pelas coisas de Deus. Deem a César o que é de César. Os poderes do mundo, isso é deles. E às vezes, muitas vezes, até precisamos nos submeter cumprindo as leis civis. Mas não deixe de dar a Deus o que você tem de melhor. Quem canta, a Deus dá o melhor do seu talento. Quem faz a Pascom, faz para Deus, e para Deus dá o melhor do seu talento. Quem é coroinha, quem é leitor, quem é ministro, faz para Deus, e dar a Deus o melhor dos seus talentos. E feliz de quem dar a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Padre Jorge Ivan, eu só desejo ao Senhor uma coisa, poderia desejar muitas outras, mas somente uma eu vou lhe desejar: que o Senhor seja feliz nessa paróquia, como eu fui feliz nessa paróquia. Viu? Somente isso. Se o Senhor for feliz nessa paróquia, e se essa paróquia fizer ao Senhor o bem que ela me fez, pode ter certeza que valeu a pena Deus ter lhe mandado para cá. Isso não significa que não tive dificuldades não, viu? Isso não significa que não tive tropeços. Mas quando a gente dar a Deus o que é de Deus, o resto passa, o resto é segundo lugar, porque a gente dar a Deus o que a gente tem de melhor. Então acolham o vosso Padre, rezem por ele, rezem com ele, e com vocês, juntos a ele,
busquem sempre as coisas de Deus. E aos que vieram do Jardim Aeroporto, Comunidade Santa Terezinha, está vendo essa turminha aqui? Fiquem de pé aqui, são os pedrinhos, né? Não, os pedrinhos? Fiquem de pé, os pedrinhos. Padre Jorge Ivan tem uma marca dele, onde ele passa em São João Batista, ele fez os batistinhas, era isso? Não eram os batistinhas? Eram os batistinhas, essa turminha, eram os batistinhas, tudinho. Aí chegou em São Pedro, fez os pedrinhos, aqui vai ser os Zezinhos, Então segure a turma, que daqui a pouco, então queridos pedrinhos, viu? Vocês estão trazendo o padre de vocês para aqui, ele vai ser feliz aqui, pode ter certeza, e daqui a pouco vocês vão receber o novo padre, e acolham o padre que vai estar lá, e em tudo deem a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Louvado seja